Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e finalmente chegou mais um filme da Marvel Studios nos cinemas, exclusivamente nos cinemas dessa vez. Mas será que o filme é bom ou será que foi lançado só nos cinemas porque é mais ou menos? Bom, para saber a minha opinião, primeiramente se inscreve no canal, deixa o like nesse vídeo e agora vamos pro que interessa. Roda a vinheta. Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, ou Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis. Novo filme da Marvel Studios, dirigido por Destin Daniel Cretton. Quando o filme começou a ser promovido, a primeira coisa que eu sempre fiquei pensando era como que o filme vai ser encaixado nesse grande cânone do MCU. Eu sempre fiquei com isso na cabeça, né? Afinal, aqui temos uma proposta bem diferente, bem distante daquilo que a Marvel vinha construindo, né? E eu imaginei que o filme seria um pouco isoladão, né? Falei, bom, como ele é um filme sobre um personagem chinês de Kung Fu, eu acredito que seria um filme meio isolado, né? E eu também ficava com aquela dúvida na cabeça, como eles iriam explicar a relação entre esse vilão do Shang-Chi e a relação do vilão do Homem de Ferro 3, do primeiro Homem de Ferro e etc, né? Toda essa questão que já tinha sido estabelecida nos filmes anteriores do MCU. Então eu sempre fiquei com isso na cabeça. A hora que o filme começou, eu fiquei muito feliz em saber que não só o filme explica muito bem todas essas questões que eu tinha na cabeça antes do filme ser lançado, né? Mas ele também encaixa muito bem dentro do MCU. Aqui temos um excelente exemplo de como fazer essa introdução entre um filme original, um filme novo, um personagem novo, um universo novo, dentro de um universo que já está estabelecido. Porque existe um equilíbrio. O filme ele vive, ele caminha com as próprias pernas, ele não precisa de um contexto prévio para acontecer. Tudo que o filme precisa de prévio, ele vai explicando em pequenos detalhes durante a narrativa, né? E o filme também é muito bem encaixado dentro do MCU. Tão bem que tudo que acontece em Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis terá com certeza um grande efeito nos próximos eventos desse universo cinematográfico. Então é muito legal, é extremamente bem feita essa introdução do novo universo e essa integração com o universo estabelecido anteriormente. Para melhorar ainda essa introdução entre Shang-Chi, a Lenda dos Dez Anéis e os filmes estabelecidos, a participação especial do Ben Kingsley é muito bem-vinda. Ele tá sensacional aqui, melhor ainda do que ele estava em Homem de Ferro 3. Ele serve basicamente como alívio cômico e como essa cola, né? Para explicar basicamente o que aconteceu. E não só ele funciona muito bem como cola, como ele funciona muito bem como alívio cômico. Tirando a personagem da Awkwafina, o personagem mais divertido e engraçado é o dele. Ele tem momentos extremamente engraçados, muito bons mesmo, tem cenas assim hilárias. A primeira aparição dele é incrível, depois tem uma certa cena dentro do carro dele falando sobre um certo filme nos cinemas que também é sensacional, maravilhosa, você gargalha de dar risada, e também tem um momento muito fofo nos minutos finais do filme, então é sensacional, a participação muito bem-vinda. Além disso, o filme tem outras participações especiais, que aqui eu não vou falar, porque apesar do Ben Kingsley ser spoiler, não é tanto spoiler assim, mas tem outras participações especiais que são mais especiais ainda, e aí seria spoiler se eu comentasse, mas são participações que você percebe que no futuro, com certeza, os eventos de Shang-Chi terão algum efeito muito grande dentro do MCU e as participações também são ótimas, então o filme faz muito bem essa integração. E o personagem do Ben Kingsley, além de servir como alívio cômico e cola, é muito interessante como ele se interliga com o vilão principal do filme, o Mandarim de verdade, que aqui no filme tem um nome que, se eu não me engano, é Wen Yu, perdoem a minha pronúncia um pouco errada, né? Interpretado pelo excelente monstro Tony Leung, um ator excepcional, que quem conhece o trabalho dele sabe que ele é gigantesco, principalmente no cinema chinês, no cinema, se eu não me engano, de Hong Kong. Ele é incrível, sensacional e ele tá muito bem no papel. E eu já queria começar a falar sobre o desenvolvimento desse vilão, afinal nós temos aqui um dos melhores vilões do MCU. Não é difícil estar no top 5 do MCU, afinal temos vários vilões muito ruins, mas os bons vilões do MCU são vilões incríveis. Eu vou dar alguns exemplos aqui, como o Loki, o Thanos, o Killmonger de Pantera Negra, e esse vilão aqui com certeza está no mesmo patamar. Um vilão muito bem estabelecido, que em certos momentos do filme ele é quase um anti-herói, sabe? Todas as motivações dele são muito bem construídas, a relação dele com a mulher dele, com o próprio
pobre protagonista do filme. É uma relação muito bem feita, muito bem construída, que dá um peso dramático e também traz diversos assuntos para serem comentados no filme, né? O filme conversa muito sobre família, o que é muito legal. Não só envolvendo os personagens principais, o Shang-Chi, o vilão, a irmã dele, a mãe dele, mas também outros personagens, como por exemplo a relação da Awkwafina com os pais dela e etc. Então o filme fala muito sobre família. E todo o círculo central, todo o arco central do filme envolve família, o que é muito legal. E não é uma coisa jogada, não é uma coisa forçada, é uma coisa muito bem construída, aprofundada. Você sente as dores, você sente que o porquê que o vilão tá tomando certas decisões, você discorda veementemente dele, afinal o que ele faz é errado, você entende todas as maldades que ele já cometeu, afinal ele não é uma pessoa boa, mas você também compreende e consegue entender que ele tem lados bons, entendeu? E aí você fica com aquela sensação de tipo, dividido, sabe? Afinal, ele é uma boa pessoa, apesar de cometer atos ruins o tempo todo, e você fica meio, para de ser burro, cara! Ele é meio burrão às vezes até, principalmente com o que acontece depois da morte da esposa dele, tudo que vem depois prova que ele é uma pessoa meio cega, meio fechada, que se ele abrisse um pouco mais os olhos, ele com certeza seria uma pessoa melhor. E o desfecho dele é muito bonito, o desfecho dele com o Shang-Chi é muito bacana, com certeza um dos melhores desenvolvimentos de arcos de vilões de todo o MCU, sem dúvida. Além disso, extremamente bem interpretado. Todos os sentimentos, todo o peso que ele carrega nas costas, tudo isso tá nítido no olhar do ator, ele tá sensacional. As falas são muito boas também, o texto do filme é muito bom, o roteiro não é ruim, não. Então, assim, um vilão excepcional e extremamente bem interpretado. Já que eu estou falando de elenco, vamos falar um pouco de Simu Liu, o protagonista do filme, que é incrível. Ele esbanja carisma, ele já é um dos personagens mais carismáticos do MCU de longe. Ele é muito bom nos momentos de luta corporal, inclusive a gente vai falar um pouco mais das lutas, então, pra mim, caiu super bem no papel. Ele tá sensacional, ele é incrível e com certeza tem vida longa dentro do MCU, e não só dentro do MCU, mas em toda Hollywood, com certeza. A Awkwafina, como já mencionado, tá sensacional. E ela é hilária, ela é extremamente divertida. Já vimos isso em Raya e o Último Dragão, onde ela interpreta a Siso, e aqui ela não deixa a desejar. E ela não é só uma personagem engraçadinha. Ela tem o que fazer no filme, e também o desfecho do arco dela também é muito bacana, gosto bastante. Inclusive, quero ver muito mais dela no MCU. Xialing, a irmã do Shang-Chi, é uma personagem que eu senti um pouco de falta. Ela tinha muito mais pra entregar, eu queria ter visto bem mais dela, mas no pouco que ela faz muito bem. A atriz é muito boa, ela tem um desenvolvimento até que relativamente bom, e com o desfecho do arco dela, você percebe que nos próximos filmes provavelmente ela vai ter muito mais pra fazer. Tô bem ansioso pra ver mais dessa personagem. Outras boas participações aqui são da Fala Shen e da Michelle Yeoh, duas atrizes sensacionais que quando estão em cena elevam o patamar das atuações do filme. De maneira geral, o elenco do filme é sensacional e impecável, inclusive uma aula de representatividade, assim como Pantera Negra. Tem ali um personagem que provavelmente é só um americano normal pra dizer que tem, assim como em Pantera Negra, mas 99% do elenco é chinês ou descendente, o que é muito bacana. Gostei demais da escolha de elenco para esse filme, e todos os atores sensacionais. Tem 1 bilhão de pessoas na China, não tem como não achar atores sensacionais lá. Como eu já mencionado, o roteiro é muito competente, eu gosto bastante do como o filme é desenvolvido, como o filme é escrito, as falas são muito boas, todos os personagens bem aprofundados até onde era necessário. Alguns têm um pouco mais de destaque do que outros, mas era natural, alguns personagens pedem mais de destaque. Tudo é muito bem feito, as relações são muito bem construídas, o roteiro tem muito para conversar com a gente, fala muito sobre família, sobre relação de bem e mal, sobre você escolher o seu caminho, saber qual que é o seu destino, saber qual que é o seu rumo, você ter o foco e etc. Tem muita coisa para absorver desse roteiro. Prestem atenção, com certeza vocês vão sair do filme refletindo bastante, porque esse é o objetivo do roteiro. A direção do Destin Daniel Cretton também é sensacional. Ele não é muito bom para conduzir a narrativa, né? O filme ele começa muito bem, a abertura do filme é sensacional, patamar Viúva Negra, uma das melhores aberturas do MCU, sem dúvida nenhuma, e o filme começa muito frenético. Depois ele começa a mergulhar um pouco mais no drama, mergulha bem, esse aprofundamento é bem feito, mas o filme perde ritmo. O filme ele não consegue manter muito bem as coisas equilibradas, o que acaba fazendo que o filme fique um pouco cansativo e massivo, principalmente do meio do segundo ato pra frente. O filme ele fica bem desequilibrado e bem cansativo de assistir, então no equilíbrio da narrativa o diretor não é muito bom. Mas, por exemplo, nas cenas de ação ele é excepcional. Nós temos em Shang-Chi, A Lenda dos 10 Anéis, as melhores cenas de ação do MCU, sem dúvida nenhuma. É patamar Capitão América 2, patamar Pantera Negra, é impecável.
impecável, cenas longas, câmera parada, você entende todos os movimentos, você entende a geografia, você vê as pancadas, as lutas são muito bem coreografadas e você tem aqui a definição de coreografia bela nesse filme. Então não só as cenas de Kung Fu e etc, mas também aquela cena maravilhosa que envolve o personagem, o vilão, conhecendo a esposa dele, né? Uma cena linda que é quase uma dança linda, linda mesmo, você percebe que eles estão lutando, mas existe um flerte meio sensual ali. É uma coisa maravilhosa de encher os olhos e você ficar com o queixo. Cadê meu queixo? Perdi o queixo. Porque é excepcional, excepcional mesmo. E as demais cenas do filme também são perfeitas. Falei da abertura que é incrível, um plano sequência gigantesco, maravilhoso. A cena do ônibus é a melhor cena do filme e uma das melhores cenas de ação da história do MCU, sem dúvida nenhuma. Um presente pra mim que sou busólogo, ter uma das melhores cenas de ação da Marvel dentro de um ônibus, cara, é maravilhoso. A cena do ônibus é excepcional, você arrepia, você fica, uou, ah, nossa, é o tempo inteiro, cara, é muito foda. Eu até agora tô impactado com a cena do ônibus. A cena no prédio também é incrível, é uma cena meio desconfortável, até positivamente falando. Eu tenho medo de altura, você fica, ai, vai cair. Não, e é muito bom, cara, é bom demais, muito bom. E as outras cenas também são sensacionais. Eu tenho um problema com a grande cena final. A grande cena final, ela começa a ficar um pouco destrambelhada, a câmera fica um pouco trêmula demais, você não consegue ver as coisas que estão acontecendo. A cena final do filme é linda, mas eu queria ver mais. Eu queria, tipo, uns planos gerais mais abertos pra ver o que tá acontecendo. A câmera fica muito fechada nos personagens e muito trêmula, e muito CGI, muita água, muito escuro, você não consegue ver muito bem as coisas. Talvez seja o único ponto baixo do filme. O filme ele acaba bem em baixa, na verdade, né? Mas ainda assim não tira o mérito de todas as outras cenas. A ação de Shang-Chi é impecável. O visual também é maravilhoso, o uso de CGI aqui é excepcional. Eu tenho um problema gravíssimo com a tela verde, com o chroma key. De novo, eu não aguento mais falar mal de chroma key na Marvel. Eu desisto da Marvel nesse sentido. O chroma key aqui é ridículo. O recorte é mal feito. Parece o primeiro filme do Homem-Aranha na Marvel, sabe? O De Volta ao Lar. É bem ruim mesmo o chroma key. Mas o CGI é bom, os efeitos visuais, a construção dos cenários, das criaturas. Tem uns leão muito da hora, muito louco. Tem dragões, isso aqui pode ser um spoiler para alguns, então se você não viu o filme me perdoem, mas tem dragões, tem uns bichinhos sem cabeça, uns seres muito loucos, tudo muito bem criado, muito crível, com peso, então é sensacional, maravilhoso o trabalho gráfico do filme, e o design de produção também é excepcional, para mim digno de Oscar. Eu gosto muito desses filmes fantásticos, esses filmes criativos, inclusive o universo de Shang-Chi já se tornou o meu universo favorito dentro da Marvel, né? Por exemplo, meu herói favorito é o Homem de Ferro, o herói que eu gostaria de ser é o Homem-Formiga, mas o universo mais da hora pra mim é o de Shang-Chi, esse universo fantástico, com dragões e com magia, eu amo, adoro isso, então pra mim é, sem dúvida nenhuma, o universo mais legal e é tudo muito bem feito, tudo muito bonito, tudo muito criativo, cara, visualmente o filme é espetacular, é um espetáculo visual nas cenas de ação, nas cenas de CGI, etc, Shang-Chi é sensacional. Bom, já deu pra perceber que eu amei o filme. Você sabe muito bem que eu gostei muito de Mulan, gostei muito de Esquadrão Suicida da DC, gostei muito de Viúva Negra, mas Shang-Chi com certeza ele é um passo à frente. Eu queria dar uma nota um pouco elevada pra ele, mas por causa de alguns probleminhas ali, essa falta de ritmo e etc, eu tive que dar uma baixada na nota dele, infelizmente, né? Então ele vai também ter a nota 8 desses filmes que eu já mencionei aqui, mas ele é um pouquinho acima, com certeza ele é um pouquinho acima, eu gostei muito mais de Shang-Chi do que de Viúva Negra, então se você ainda tá na dúvida se deve assistir ou não, assista Shang-Chi nos cinemas, é impecável, assista nos cinemas, pega uma sessão mais vazia para não correr muito risco por causa da pandemia e etc, mas assista, se dê a oportunidade de viver essa experiência maravilhosa que é assistir esse grande filme da Marvel, sem dúvida um dos maiores acertos do estúdio e que eu vou considerar um dos meus filmes favoritos por todo sempre, com certeza. E agora eu quero saber a sua opinião. Já assistiu Shang-Chi? Ainda não? Se assistiu, o que achou? Concorda comigo? Discorda de mim? Comente suas opiniões aqui nos comentários, vamos debater sobre o filme. Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo que eu faço nesse canal, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Lembrando que já tem crítica de todas as produções da Marvel, filmes e séries do Disney Plus, então dá uma olhada na playlist lá, caso queira dar uma olhada nas minhas opiniões sobre os outros filmes. Gostou do vídeo? Deixa o like, se não gostou pode deixar o dislike, só não sai daqui sem marcar uma dessas duas opções.
notificações. Te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais, por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui. E também me siga no meu canal secundário, por lá também tem conteúdo diferenciado. Também tem um vlog da minha ida com o Daniel assistir o Shang-Chi nos cinemas e tem a participação muito especial do meu amigo, meu irmão Leonardo no final do vídeo, beleza? Então dê uma olhada no vlog lá. E é isso. Muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou!